Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E cá estamos nós, como diz o nosso grande apresentador, Dr. Francisco, não é? Começando aí mais um ano com o Mundo da Criança, ano de número 26, né? 2026 nós estamos, e o Mundo da Criança é de 2003, né, doutor? Então nós já estamos aí com 23 anos no ar, é o 23º ano do programa, coisa boa, hein? É isso aí, é sempre uma honra ter a sua audiência, a sua participação e, claro, sempre uma honra trabalhar ao lado dessa pessoa incrível que é o professor doutor Francisco de Agostinho Júnior, meu grande amigo, que está aqui já para saudar todos vocês. Diga lá, doutor! Muito boa noite, Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Que alegria, início do ano 2026 e pela graça de Deus, cá estamos nós, né, Marcos? Agradecendo a você pela presença sempre, pelo carinho, pela amizade, ao Canal 4, aos seus diretores, por esta oportunidade que nós temos de falar sobre crianças, de falar sobre os nossos filhos, as intercorrências, os riscos, os potenciais de saúde que envolvem os nossos filhos. O nosso desejo como profissional, como pediatra, é exatamente estar aqui falando, alertando, orientando, aconselhando, e esperamos que isso seja útil a você, família, a você, papai, a você, mamãe, em relação ao programa O Mundo da Criança, que não tem outro desejo a não ser popularizar conceitos e alertar sobre algumas situações clínicas que possam envolver os nossos filhos. E aí nós vamos falar hoje, Marcos, você bem anunciou, você como um órgão da imprensa está observando que nós temos muitas publicações na imprensa sobre esse vírus, que é o nosso assunto de hoje, o vírus Nipah. Veja, o que é isso que tem aí para frente, o que é que nós podemos falar sobre esse vírus e o que é o potencial de risco. E quando fala em vírus, a gente sempre assusta, porque a gente lembra lá de Covid e tal. Nós temos aí muitas doenças virais, mas que estão aí entre a gente já há muito tempo e nós administramos aí com maior facilidade. Embora sempre que tem vírus, a gente tem sempre uma preocupação maior pelo potencial de risco. Mas esse vírus, Marcos Nipah, oxalá ele não chega aqui para a gente. Mas ele está lá no outro continente, está lá vivendo lá entre os morcegos, mas ele é uma preocupação. E não é uma preocupação nossa, é uma preocupação que a Organização Mundial de Saúde tem trazido para a gente. Tem muitos artigos sendo publicados a respeito desse vírus, né? E aí a gente tem que conversar um pouquinho sobre ele, tem que trazer alguma informação sobre esse vírus. E aí, Marcos, a gente quer dizer assim que ele é um vírus assim, até não muito antigo, sabe? Ele é desse grupo, paroxomovírus, esse gênero, vírus de RNA, coisas que não interessam muito. Mas tem uma coisa importante já nesse primeiro slide, Marcos. Veja, ele é de alta mortalidade. 40% a 75% quando você tem um surto dessa doença, você tem esse potencial de risco. Poxa, então, cada 100 pessoas que tem esse vírus, ou tem um surto de 100 pessoas, 40 podem morrer, ou 50, sim, essa é a nossa preocupação, e é por isso que nós estamos trazendo esse assunto para cá, porque tem um histórico muito preocupante. E você lembra bem, Marcos, que quando começou a história do Covid em 2019, nós falamos muito sobre o Covid antes dele chegar aqui, falando, anunciando tal, que havia uma preocupação. É claro que ele chegou e aí fez esse arraso todo, causando tanta tristeza, tantas mortes entre nós. E agora começou a notícia desse vírus. É claro que nós não estamos fazendo uma profecia maligna, nós queremos apenas alertar, conceituar e informar sobre o potencial desse risco. Por isso, olha, a mortalidade é muito alta quando ele acomete. Mas, Francisco, de onde vem esse vírus? Sabe? Veja, o primeiro surto, Marcos, veja, 1998 lá, primeiro surto na Malásia. Mas veja que interessante, olha, teve 265 casos ali
mas esse histórico morreu ali em torno de 38% das pessoas que tiveram essa doença. Então é muito alto, nós vamos ver isso também. Depois teve outro surto em 1999, depois ele foi nomeado Nipah. Por que esse nome Nipah? O que significa isso? Nipah é o nome do rio lá da Malásia, e lá onde ele foi descoberto, onde ele vivia lá em torno das frutas. E ele foi confirmado, olha aí, a origem confirmada em morcegos frugívoros. Então, o habitat natural desse vírus é em morcego. Qual morcego? Esse, que é amiguinho das frutas, que se alimenta de frutas. Aliás, a gente tem muito aqui, quem tem um pé de jabuticaba, alguma outra fruta, vê que os morcegos estão ali próximos e às vezes invadem até os nossos telhados aí, porque tem frutas em volta e eles têm o hábito noturno e acabam ficando lá no telhado, lá se proliferando lá nos telhados, vivendo nos telhados durante o dia. Então, mas são os morcegos frugívoros que é o habitat natural desse vírus. Então, os vírus naturalmente vivem nesses morcegos, mas tem hospedeiros intermediários, que aí que é a nossa preocupação, são os hospedeiros intermediários. Aí, veja bem, o reservatório, então, natural, são esses morcegos, certo? E eles são encontrados na Oceania, na Ásia e na África. Bom, tá longe, hein, Francisco? Tá longe, ainda bem que eles permaneçam por lá. E nós estamos somente comentando, informando sobre algumas situações aí em relação ao potencial de risco. Por que esse potencial de risco? É claro que o turismo hoje é alguma coisa assim, muito popularizada e muito comum nas várias situações. Pessoas querem conhecer a África, querem conhecer como é o modo de vida, querem conhecer a Ásia, a Oceania. Então tem muita coisa atraente nesses países. Isso provoca a ida em passeio, em turismo, e levam os filhos, etc. Então, nesses lugares é que existe esse vírus Nipah. E lá, o habitat natural são os morcegos frugívoros, e a gente vai ver os hospedeiros intermediários. Hospedeiros intermediários já começa a ficar próximo da gente, Marcos. Hospedeiros intermediários, olha, porcos e cavalos. Isso está muito próximo da gente. A gente tem uma proximidade com esses animais. É claro que aí o morcego tem que contaminar esses animais. E depois, esses animais podem ser trabalhados em matadouros, em lugares específicos, como gente. E aí, você trabalhando em matadouro, você acaba correndo o risco de se contaminar. Então, o hospedeiro natural é o morcego, né? Mas o intermediário, para chegar até a gente, para chegar até o homem, isso aqui amplia o risco de transmissão ao homem, porque isso é muito próximo do homem, né? Então, o hospedeiro intermediário, porcos e cavalos. O hospedeiro natural do vírus Nipah é o morcego. É claro que não é o morcego que vai contaminar o homem diretamente, mas esses elementos intermediários estão próximos da gente. Então, esses vírus, eles são assim importantes porque nós temos uma maneira assim natural, pelo trabalho, pela recreação que o cavalo traz, pelos cuidados assim, nós temos uma cultura do ter o porco próximo, né? Então isso acaba realmente trazendo aí uma situação mais importante de riscos, né? E aí nós temos algumas coisas. Ele é um vírus envelopado, o seu ácido nucleico é o RNA, coisas que não tem muita praticidade. Mas ele tem 6 genes codificadores. Aí a preocupação, em função desses genes, Marcos, eles sofrem muita mutação. E aí realmente isso acaba modificando a característica desse vírus, e aí traz um risco maior para a gente. E isso aqui também não interessa muito, então as características do vírus, e daí a gente trazer, assim, a mencionar esses fatos, porque isso acaba realmente, o conhecimento que amplia a nossa defesa. E a gente tem muita mais coisa para falar nesse segundo bloco, nesse terceiro bloco,
E a gente vai chamar o comercial, como sempre você deseja muito me interromper para chamar o comercial, a gente começa o ano de 2026 com essa oportunidade do primeiro comercial no programa Mundo da Criança. Pode chamar, Marcos Vinícius. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com mais Mundo da Criança. Não saia daí. Até já. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Vem com a gente! Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Plano Empresarial Unimed, um plano que cuida das pessoas enquanto você cuida do negócio. E agora, com 25% de desconto nas mensalidades, carência zero para consultas e exames simples, condição válida para novos contratos até 27 de fevereiro. Plano Empresarial Unimed, saiba mais pelo telefone 14 3402 2522. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento. O meu objetivo era escolher uma escola em que o meu filho pudesse ingressar no maternalzinho e pudesse ir até o terceiro colegial com os mesmos amigos, com a mesma didática. Mas o que eu encontrei aqui no maternalzinho, né, nessa primeira experiência dele, eu acho que eu tive uma sensação de casa dentro da escola. Eu me sentia muito tranquila na hora que chegava na parte que eu tinha que sair de cena, porque eu sabia que ele estava sendo muito bem cuidado, e aí foi cada vez mais criando esse vínculo com ele, e hoje ele ama a escola. O conselho que eu dou para toda mãe é não deixe de colocar o seu filho na escola na primeira oportunidade que você tiver. Eu sei que cada família tem uma realidade. A realidade da minha família é que eu precisava colocar ele o quanto antes na escola possível, porque a nossa dinâmica de trabalho exige que a gente fique fora de casa mais tempo. Então, o meu conselho para as mães que tomarem essa decisão de colocar os filhos na escola é colocar o quanto antes, para a gente poder estimular ele desde pequeno, eles poderem ter experiências com outras crianças. Sem dúvida, a parte sociável do Antônio foi muito estimulada aqui. E sem contar que é um tempo em que eles estão em constante desenvolvimento, eles estão sendo cuidados, amados, com o mesmo amor e carinho que a gente tem dentro da nossa casa, mas em poder conviver com as outras crianças, que acho que na infância isso sem dúvida é algo primordial, né? Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal! De volta ao mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Estamos de volta para esse segundo bloco para entender mais sobre este vírus aí, né? Nipah. Que coisa, e a importância dele, a gravidade, os cuidados, enfim, é uma coisa muito nova e a gente está tendo a oportunidade de aprender um pouco mais com ele, essa fera aqui, ó, Dr. Francisco, diga lá. Muito bem, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco e só para recordar o nosso início, nós estamos falando hoje, conversando aí no programa Mundo da Criança, Marcos, sobre esse vírus Nipah. E aí nós falamos que ele é um vírus que provoca uma alta mortalidade,
falamos algumas coisas não muito interessantes sobre o risco que esse vírus traria se ele sair de lá da Oceania, lá da Ásia, da África e, de uma maneira ou de outra, chegar a nos atingir aqui. Então é um vírus muito preocupante, até mais do que o Covid, que nós já vivemos muita desgraça, como mencionamos, mas ele não chegou ainda. Quando falamos sobre o Covid inicialmente, ele também estava distante, depois ele chegou e fez aquele barulho todo, tantas vidas se foram em função desse vírus. Claro que, repito, nós não estamos profetizando de maneira maléfica, não. Nós estamos fazendo um comentário científico e trazendo para o telespectador a preocupação que é das entidades mundiais relacionadas à saúde, e a maior autoridade, sem dúvida, apesar de muito discutível, é a Organização Mundial de Saúde, que está trazendo assim vários artigos mostrando uma preocupação com esse vírus. E nós falamos, Marcos, que o hospedeiro natural é o morcego frugívoros, que é aquele que tem uma afinidade, que se alimenta de frutas. Agora, qual é o hospedeiro intermediário? Olha, porcos e cavalos, né? Esses são os hospedeiros intermediários. E a amplificação disso é a transmissão ao homem. Então nós entramos nesse ciclo, porque a gente, olha, com isso aqui a gente trabalha, hein? Né? Então o morcego, o intermediário, porcos, cavalos e o homem. Então é por isso que você está falando nisso. Sim, a preocupação é exatamente essa, que esse vírus pode atingir o ser humano, a nós, eu e você, em função do nosso trabalho, da relação com esses animais tão próximos da gente, que é o porco e que também é o cavalo. Então esse vírus é realmente assim importante, a gente tem até que orar e pedir a Deus para ele não chegar até a gente, porque se ele chega, ele faz um trabalho, um estrago danado. Então, algumas características do vírus, sua estrutura: é um vírus envelopado, RNA, como nós já mencionamos, tem genes codificadores muito importantes, isso preocupa, porque eles são assim, sofrem mutação muito fácil, né? Tem essa proteína responsável pela replicação e transcrição dos vírus, e tem um peso aí que não interessa muito, mas só para saber que é um vírus assim bem estudado atualmente. Essas características mostram como o vírus nós falamos que ele de uma mortalidade muito alta, muito maior do que o Covid. Isso nós vamos fazer uma comparação para o telespectador entender que realmente esse vírus traria para a gente uma preocupação maior do que o Covid, né? Então, a epidemiologia dele, nós mencionamos que ele foi descoberto aí na Malásia, os primeiros surtos foi com 265 casos, e veja, Marcos, de 265 casos, teve óbitos 105 pessoas, 38% das pessoas que se contaminaram morreram. Essa é a preocupação. Isso aqui é maior. Covid é 4, 6%. Esse aqui gira em torno aí, olha, de 40%. Quer dizer, cada 100 pessoas, em torno de 40 pessoas morrem. É maior do que Covid. Então, por isso essa preocupação em relação ao que esse vírus pode nos causar se ele chegar até aqui, mas só achar que ele fique lá na Ásia, na África, etc., lá no distante da gente. Mas o primeiro surto foi na Malásia. Em Singapura foi 199 em 1999 com 11 casos. São trabalhadores tal, de matadouro. Por isso que nós falamos que ele tem um hospedeiro intermediário que é o porco. É o porco e cavalo. Então, na Singapura ficou localizado o surto, Marco, em trabalhadores de matadouros. Em 2015, aí já começa a ficar mais perto. 10 anos atrás, Bangladesh, 261 casos, transmissão de frutas, sabe? Suco de tâmara. A tâmara é uma fruta da região em que os morcegos se alimentam muito dessas frutas, portanto eles se contaminam. E aí
Em Bangladesh aconteceu isso em 2015, 10 anos atrás, então temos que ficar atento. Ainda tem 2019, na Índia, 92 casos. Bastante isso, né, Marcos? Então, realmente as transmissões nosocomial, de você estar vivendo juntos no mesmo ambiente, aí você pode transmitir pelas secreções de uma pessoa para outra também. E nas Filipinas, em 2014, 17 casos ligados ao abate de cavalos. Então nós falamos que o hospedeiro natural é o morcego e que o hospedeiro intermediário é o porco e cavalo. Daí a gente tem uma epidemiologia, isso que a gente está chamando a atenção, preocupante em relação a isso. E veja, nós estamos aqui no último surto, 2019, nós estamos em 2026, são 7 anos atrás. Poxa, então ficou perto, que começou em 98, já está em 2019, preocupa, né, Marcos? Então por isso que a gente traz isso para comentar sobre esse vírus Nipah, que é realmente uma preocupação. E a ênfase aqui é que, vejam, ele o hospedeiro natural é morcego, né? Mas o hospedeiro intermediário é o porco e o cavalo, e aí pode passar para o homem. Então nós tivemos gente que morreu que trabalhava em matadouro, gente que trabalhava com frutas, gente que vivia num ambiente contaminado. Então aí nós temos todo um histórico epidemiológico do que esse vírus pode fazer. É realmente preocupante, né? Aí nós temos assim, ó, morcegos, né, que é o habitante natural do vírus Nipah, passando para cavalos e porcos, contato direto via saliva, urina, isso aqui vai contaminando o homem, certo? A contaminação alimentar, suco de tâmara, como nós vimos, a tâmara uma fruta lá da região, e aí durante a colheita você pode ter uma contaminação desse tipo, que acontece mais em dezembro e fevereiro. Aqui o RNA detectado na urina, saliva, etc., dos morcegos infectados, assim faz o diagnóstico. O risco ocupacional em agricultores e trabalhadores de matadouro. Entende? Transmissão via animal intermediário, o que reduz a exposição humana. Quer dizer, se você saber quem é que transmite, você começa a cuidar desse aspecto da transmissão. Então é um vírus assim muito sério, que traz uma preocupação e que tem os animais como hospedeiro intermediário muito próximo de nós, que é o porco e o cavalo. É claro, o profissional que trabalha com isso é o de maior risco, né? Mas pode haver transmissão também de pessoas para pessoas, pessoas contaminadas vivendo muito próximo de outras pessoas podem transmitir também o Nipah. O que mais? Nós temos assim a transmissão humana, que é o que preocupa de pessoa para pessoa. Isso nós estamos mencionando. Hospedeiro natural, morcego, intermediário, porcos e cavalo, e o homem como um receptor, que vai se contaminar por trabalhar em lugares que mexem com porcos e suínos, mas também pode ser de pessoa para pessoa. Como? Vias respiratórias, principalmente o principal mecanismo de transmissão. Então, o homem, um próximo do outro, pode transmitir. Contato com saliva, sangue, urina também pode transmitir. Mesmo ambiente, equipe de saúde de risco, né? Contato próximo. Sem contato próximo não tem transmissão. Menor transmissibilidade que SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o vírus da Covid, ele transmite mais facilmente. Esse tem mais dificuldade, mas é mais grave. Se pega, é mais grave. Então esse é um relato assim, e nós vamos completar com algumas coisas agora no terceiro bloco. Mas, enquanto isso, para sua tranquilidade comercial, você chama os nossos amigos que fazem parte do programa e que realmente representam o comercial do programa. Chama aí, Marcos. É isso aí, doutor. Rapidinho a gente volta para o último bloco então, falando mais sobre o vírus Nipah. É rapidinho, não sai daí não, é pum-pá. E a gente tá de volta. Até rimou, né? Até já. O
João inicia a educação infantil quase 1 ano e 5 meses, e aí a gente percorreu diversos espaços e foi aqui no Criativo onde tivemos assim um belo encontro, uma grata surpresa, tanto com o espaço e estrutura física, o contato com a natureza. Então já no primeiro momento de contato com a escola a gente se encanta, sem contar também o contato já bilíngue na primeira infância, permitindo ele se desenvolver nesse sentido de uma forma natural e lúdica também, tudo muito estruturado, enfim. E as educadoras que são sensacionais, que são muito bem preparadas. É muito bonito, é muito gostoso ver a evolução que tem, né, no desenvolvimento dele. Então, assim, tanto no aspecto cognitivo quanto na comunicação, ele já problematiza muitas coisas, ele nomeia sentimentos e, por uma necessidade, o João, além do maternalzinho no período da manhã, ele passou a frequentar também o integral no período da tarde. E aí a gente percebe um avanço ainda maior e mais significativo, sobretudo na questão da autonomia. Ele está comendo muito melhor sozinho, tudo muito assim autônomo, claro, né? A gente sempre supervisionando, direcionando, mas a questão da autonomia foi um grande avanço também que a gente observa com muita felicidade. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, no todo momento. Plano Empresarial Unimed, um plano que cuida das pessoas enquanto você cuida do negócio. E agora, com 25% de desconto nas mensalidades, carência zero para consultas e exames simples, condição válida para novos contratos até 27 de fevereiro. Plano Empresarial Unimed, saiba mais pelo telefone 14 3402 2522. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Vem com a gente! Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Último bloco do nosso programa sobre o vírus Nipah. Muito importante a gente ficar por dentro, porque é uma realidade, né? E a gente precisa conhecer mais. E o Dr. Francisco já está chegando aqui para esse último bloco, para fechar certamente com chave de ouro. Diga lá, doutor. Então, Marcos, chegamos no nosso terceiro bloco, sexta-feira à noite. Que coisa maravilhosa estarmos aqui, semana após o Carnaval. Muito bom, começou o ano agora, então segunda-feira deve começar o ano no Brasil, porque todo mundo fala que começa após o Carnaval, né? Até ouvi uma história que esse ano tem um Carnaval, mas logo em seguida tem Copa do Mundo, tem eleição, etc. É uma proposta assim que o 2026 vai começar só em 2027, sabe? Mas pra gente que tem que trabalhar já começou mesmo, é por isso que nós estamos aqui nesse programa maravilhoso que é o programa Mundo da Criança, e falar de crianças é sempre importante. Não é muito bom, mas é necessário falar desse assunto que nós estamos falando, que é o vírus Nipah.
Para você que perdeu o segundo, perdeu o primeiro bloco, esse é o vírus que está lá do outro lado do mundo, está lá na África, na Ásia, na Oceania, foi descoberto com o primeiro surto na Malásia, e com alta mortalidade desse surto da Malásia, morreram lá 38% das pessoas que contaminaram foram a óbito, e que nós estamos mencionando que esse vírus é um vírus de alta mortalidade, que tem o hospedeiro natural, o morcego que se alimenta de frutas, e nós temos como hospedeiro intermediário porco, cavalo, e que é alguém próximo da gente, e que essa transmissão também pode ser feita de pessoa para pessoa. E foi aí que nós encerramos o programa anterior, Marcos, falando sobre essa transmissão que pode ocorrer de pessoa para pessoa. Então isso é claro que se isso chegar para cá, nós vamos ter que tomar os mesmos cuidados. O bom é que a transmissibilidade é menor do que o SARS-CoV-2 do Covid, mas a mortalidade é muito maior do que Covid, né? Então a gente vai ter que tomar cuidado pelo risco assim, importante que a gente tem de óbito, né? De ficar doente e morrer. 38%, 40% é o índice de mortalidade quando você tem um vírus desse tipo. Então é muito alto e Covid é muito mais baixo, né? Mas a transmissão por vias respiratórias, né? Fluidos, saliva, sangue, etc., é o mesmo ambiente e o contato próximo. Tem que estar próximo para você transmitir, a distante não. Mas as pessoas, os profissionais que cuidam do matadouro, que trabalham com cavalos, com porcos, se esse vírus chegar aqui, essas pessoas realmente serão as que trarão maior preocupação, pelo que o hospedeiro intermediário é o porco e o cavalo desse vírus, né? E o que nós mais temos que falar? A incubação dele, olha, você tem a incubação em torno de 3 a 14 dias, até 45 dias. Então você pode entrar em contato lá na África, 40 dias depois você ficar doente, né? Então a média é de 3 a 14 dias. Primeira, segunda semana você pode o vírus ficar incubado e depois começar a dar sintomas. Fase inicial são sintomas não específicos, dura 3 a 14 dias também. O que é? Febre, nariz correndo, tosse, mal-estar, dor no corpo, sintomas específicos de qualquer virose, né? A fase neurológica pode acontecer, veja, tem uma fase neurológica que é extremamente importante. O que é? Um acometimento do sistema nervoso. Aí ela vai ter aí uma duração de 3 a 21 dias após o início. Quer dizer, você se contaminou, logo 3 dias depois pode ter sintomas neurológicos, dor de cabeça, vômitos, convulsões, etc. Até 21 dias isso pode ocorrer. E esses sintomas neurológicos são os sintomas que mais preocupam, que tornam a doença assim muito grave. Eles podem ser, pode não ter sintoma nenhum, mas a doença pode ser fatal e nós vimos já que o índice de mortalidade é muito alto. Pode assim um acometimento neurológico grave, assim, olha, como nós precocemente, em 2 a 4 dias, você já pode ter sintomas assim importantes. Então é muito importante esse vírus. É importante que a gente conheça, quando a gente tiver alguém, um cliente, uma criança que viajou, foi a turismo, passear num ambiente desse, e começar a ter sintomas inespecíficos inicialmente, e depois sintomas neurológicos, realmente a gente tem que se preocupar. Mas tem mais ainda para falar sobre esse vírus. O que nós falamos é que os sintomas iniciais são inespecíficos. Isso aqui acontece com qualquer quadro viral. Você tem febre, né? Qualquer resfriado dá febre. Você tem dor de cabeça, isso é aquele mal-estar, aquele dor de cabeça, aquela situação que você não está se sentindo bem. Olha, eu tô doente, parece que vou ficar gripado. Essas conversas que a gente ouve muito em relação a quando você tem um quadro viral. Isso acontece às vezes até com crianças que têm, por exemplo, vômito, diarreia,
que tem nariz correndo, tosse, fica manhosa, chora, quer colo. Isso pode acontecer, mas o adulto ele vai queixar de dor de cabeça, dor no corpo, mialgias. Mialgia é inflamação dos músculos. Então a pessoa tem aquela dor no corpo, vai se movimentar, dói, olha. Pessoas queixavam muito isso e queixam muito isso com dengue, algumas pessoas. Chikungunya também é um vírus que dá muita dor no corpo, dor articular. Então esse mal-estar de dor de cabeça, febre, mialgia, cansaço, o cara fica desanimado, né? Então esses sintomas inespecíficos, próprio de uma doença viral, é o que você tem numa fase inicial. Então você tem um período de incubação que pode ser de 3 até 14 dias, você pode chegar até esse período de incubação quando você se contamina até 40, 45 dias, e depois você começa com esses sintomas inespecíficos. É claro que eu estou falando você, não é que estou desejando alguma coisa, mas só para dizer que essa é a história da criança, aliás, da doença, quando você tem uma situação desse tipo. Mas logo no início você pode ter esses sintomas e ela ser fatal. Ela tem um comprometimento neurológico já importante e levar a manifestações neurológicas, aqui fala em dor de cabeça, sintoma neurológico, mas pode ter convulsão, pode entrar em coma por causa desse vírus e a óbito precocemente. Então ele pode ser um vírus que os sintomas iniciais já sejam muito graves, né? E aí podem ter sintomas respiratórios e o mais tosse, dor de garganta, odinofagia, você tem dor para deglutir. Olha, é uma coisa comum, qualquer vírus, qualquer resfriado pode levar a isso. Mas se nós estivermos com a notícia de que o vírus chegou para cá, Marcos, quando tiver isso aqui, a gente vai sair correndo atrás e ficar mais preocupado, né? As manifestações neurológicas, olha, manifestações do sistema nervoso central. Então, é infecção. Você vai ter uma infecção aí com todas as manifestações de uma meningite, de uma encefalite, né? Tontura, sonolência, confusão mental, convulsões, nos casos mais graves, e pode ir para coma, Marcos, em 24, 48 horas no início da doença. Então, veja como isso é importante, as manifestações do sistema nervoso. E você pode entrar em convulsões, aquela convulsão que não passa, você não consegue controlar, que você vai precisar de UTI, etc. E aí a situação, é claro, que fica mais grave. Então, para a gente mencionar que esse vírus não é assim bonzinho, não. Ele é realmente terrível e a gente tem que pedir a Deus para ele não chegar aqui. Então, as complicações são desconforto respiratório, comprometimentos múltiplos, multissistêmicos, encefalite, pode ser desde o início, pode ter coma, meningite, né? E pode ter recorrente infecções inicialmente assim que não tem comprometimento do sistema nervoso. Então veja, é um vírus assim importante que a gente precisa assim tomar cuidado, e o tratamento não tem um tratamento específico. Mas isso aí não se trata, não tem um tratamento específico. As condutas, veja, não tem um antiviral licenciado para tratar esse vírus, né? E aí começam aquelas ondas das conversas populares que realmente não viram em nada, usa isso, usa aquilo, mas na verdade você não tem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não se contaminar, né? Às vezes, olha, precisa de UTI, de tão grave que fica esses vírus. Então, Marcos, essa é a nossa mensagem de programa inicial de 2026, ao vivo aqui, falando com você, trazendo um alerta, assim, de um vírus importante, grave, que ainda, felizmente, não chegou em nosso país e nós oramos para que ele não chegue, mas temos que mencionar que é um vírus Nipah, em função daquele rio Nipah que tem lá na Malásia, e aí a gente tem essa preocupação, e não é uma preocupação pessoal, mas é uma preocupação que temos visto e lido em artigos com publicações principalmente da Organização Mundial de Saúde, trazendo uma preocupação enorme em que esse vírus possa chegar até nós. Oxalá isso não aconteça, mas nós já mencionamos que aí 2019 já teve surtos aí importantes.
mas nós estamos em 2026, temos um hiato aí de 7 anos e esperamos em Deus que ele não chegue até nós. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela tua companhia e você, telespectador, muito obrigado pela amizade, pelo carinho que temos recebido de toda essa sociedade maravilhosa que é Marília e mais uma vez por estarmos juntos aqui no programa O Mundo da Criança. Final de semana muito feliz para você família, para você papai, para você mamãe. Lembrando sempre a mensagem de mais de 20 anos, que vale a pena a gente mencionar todo ano e começar assim mencionando. Olha, ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Marcos, um bom final de semana para vocês. É isso aí, doutor Francisco. Um ótimo final de semana para o senhor, um final de semana abençoado a todos. E a gente está de volta, se Deus assim permitir, semana que vem, com mais um Mundo da Criança. Grande abraço e até lá. Tchau.